Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, versículo 2: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se homem. Versículo 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te fores. Versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Versículo 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeté, os quais matou em paz, derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que traziam nos pés. Versículo 6. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Versículo 7. Porém, com os filhos de Basilai, o gileadita, usarás de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Versículo 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldiz com maldição atroz. No dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Versículo 9. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Versículo 10. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Versículo 11. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Versículo 13. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, de paz é a tua vinda. E ele disse, é de paz. Versículo 14. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Versículo 15. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Versículo 16. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeite. E ela lhe disse, fala. Versículo 17. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher Abissag, a sunamita. Versículo 18. E disse Betseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Versículo 19. Assim veio Betseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias.
E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela se sentou à de sua mão direita. Versículo 20. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. Versículo 21. E ela disse: Dê-se a Abissag, a sunamita, a Adonias teu irmão, por mulher. Versículo 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatã, sacerdote, e para Joabe, filho de Jeruia. Versículo 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça. E outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Versículo 24. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Versículo 25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joada, o qual deu sobre ele e morreu. Versículo 26. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, para Anatote: Vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito, em tudo quanto meu pai foi aflito. Versículo 27. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Versículo 28. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e pegou das pontas do altar. Versículo 29. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joada, dizendo: Vai, dá sobre ele. Versículo 30. E veio Benaias ao tabernáculo do Senhor, e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Versículo 31. Disse-lhe o rei: Faze com ele, disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Versículo 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeté, chefe do exército de Judá. Versículo 33. Assim recaíra o sangue desse sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Versículo 34. E subiu Benaia, filho de Joada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Versículo 35. E o rei pôs a Banaias, filho de Joada, em seu lugar sobre o exército. E Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Versículo 16. Depois enviou o rei, e chamou Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Versículo 37. Porque há de ser que no dia em que saíres, passares o ribeiro Cedro, sabes de certo que certamente morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Versículo 38.
E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem dito. Ó rei, meu senhor, assim fará o teu servo. Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Versículo 39. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gade. Versículo 40. Então Simei se levantou e abadou o seu jumento, e foi a Gade, para Aques, a buscar a seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gade. Versículo 41. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gade, e tinha já voltado. Versículo 42. Então enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor? E protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que certamente morrerás? E tu me disseste: Boa é esta palavra que ouvi. Versículo 43. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei. Versículo 44. Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Versículo 45. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado pelo Senhor para sempre. Versículo 46. O rei mandou Benaia, filho de Joada, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.